Seja muito bem-vindo à nossa revisão. Se você está ao vivo, 15 de setembro de 2022, às 14 horas, e eu estou ao vivo aí no chat com você, tá bom? Em breve teremos muitas lives de revisão para o Enem também. Então, tá preparado? Bora comigo! A primeira questão trata dos movimentos circulares uniformes. Então, vamos lá. O olho humano retém durante 1/24 de segundos as imagens que se formam na retina. Essa memória visual permitiu a invenção do cinema. A filmadora bate 24 fotografias ou fotogramas por segundo. Uma vez revelado, o filme é projetado à razão de 24 fotogramas por segundo. Assim, o fotograma seguinte é projetado no exato instante em que o fotograma anterior está desaparecendo de nossa memória visual, o que nos dá a sensação de continuidade. Filma-se um ventilador cujas pás estão girando no sentido horário. O ventilador possui 4 pás simetricamente dispostas, uma das quais é pintada de cor diferente, como ilustra a figura seguinte. Ao projetarmos o filme, os fotogramas aparecem na tela na seguinte sequência. Então lembre que de uma fotografia para outra, nós temos aí um intervalo de tempo de 1/24 segundos, já que são 24 fotografias a cada segundo. O detalhe interessante, gente, é que quando você olha para a figura, o enunciado diz que está girando no sentido horário. Mas você percebe que a sua mente está interpretando como um sentido anti-horário. Que interessante, Carlos. O número mínimo de rotações por segundo, que nós chamamos de hertz, lembra? Que as pás devem estar efetuando para que isso ocorra é de... Galera, excepcional questão. Então vamos à solução da questão. Você ainda lembra a definição de frequência do movimento circular uniforme? Frequência é o número de voltas que você executa em um certo tempo. Então, por exemplo, 5 voltas por segundo. Isso é uma frequência, por segundo ou por minuto. Ok? Então, já viu a definição de frequência? Anote aí. Número de voltas dadas pelo tempo gasto. Agora, vamos ao detalhe interessantíssimo da questão. O enunciado deixa claro que o ventilador está girando no sentido horário. A sua mente, que sempre procura o menor percurso, é que entende que está anti-horário. Então, explicando melhor. Quando você olha para essa sequência, a sua mente entende como se fosse anti-horário. Mas o enunciado nos deixa claro, está girando no sentido horário. Então por que isso é tão importante, Carlos? Acompanhe comigo. Da figura, vemos que de uma fotografia para outra, o ângulo de giro corresponde a 3/4 de uma volta. Como assim? Olhe a primeira fotografia e olhe a segunda fotografia. Ela sai deste ponto e vem para este ponto. Não chegou a completar uma volta inteira. Ela percorreu 3/4, porque você sabe que se eu dividir o inteiro em 4 partes, aqui eu teria 1/4, mais 1/4, mais 1/4, dá 3/4 de voltas. Em quanto tempo aconteceu isso, Carlos? 1/24 segundos. Não entendo por quê. Gente, se eu tenho 24 fotografias ou fotogramas por segundo, uma fotografia de uma para outra seria quanto tempo? Regrinha de 3, 24 vezes ΔT igual a 1 vezes 1, realmente confirmou que isso ocorre em 1/24 segundos. Esse dado, inclusive, estava no enunciado. Então, agora eu estou preparado. Qual é a definição de frequência? Número de voltas pelo tempo gasto. Quantas voltas foram dadas? 3/4 de volta. Em quanto tempo, Carlos? 1/24 segundos. Conserva o numerador, multiplica pelo inverso. Então, isso me dá o quê? 72 dividido por 4, porque 3 vezes 24 é 72 e 4 vezes 1 é 4. Então, eu tenho 18 voltas por segundo, que nós também chamamos de hertz. Tá aí, Carlos? Gostei. Letra C. Carlos, excepcional questão. Pois é, gente, uma questão muito interessante de movimento circular são as chamadas questões contextualizadas. E a questão número 2, gente, é uma das questões mais lindas que existe da dinâmica. Ela vai tratar de 3 assuntos, né? Gravitação, leis de Newton e resultante centrípeta. Então vamos comigo? Em 16 de julho de 2015, a equipe da NASA, responsável pela sonda New Horizon, que tirou fotografias de Plutão, publicou a seguinte mensagem. Uau! Acabamos de tirar mais de 1.200 fotos de Plutão. Vamos tentar ter mais alguma enquanto estamos na vizinhança. Aí está a fonte de onde foi tirado esse Twitter. Uma das fotografias mostrava uma cadeia de montanhas em sua superfície. Suponha que você é um participante da missão aqui na Terra e precisa auxiliar a equipe no cálculo da massa de Plutão.
Assinale a alternativa que oferece o método de estimativa mais preciso na obtenção de sua massa. Para efeitos de simplificação, suponha que Plutão é rochoso, esférico e uniforme. Essa informação, gente, é que justifica aquelas fórmulas da lei da gravitação universal. Tem que ser rochoso, esférico e uniforme. As alternativas me diz. Letra A. Medir o seu raio e posicionar a sonda em órbita circular em torno de Plutão em uma distância orbital conhecida, medindo ainda o período de revolução da sonda. Letra B. Medir o seu raio e comparar-o com o raio de Júpiter, relacionando assim suas massas. Letra C. Observar a duração do seu ano em torno do Sol, estimando sua massa utilizando a terceira lei de Kepler. Letra D. Medir a distância percorrida pela sonda, da Terra até Plutão, relacionando com o tempo que a luz do Sol leva para chegar a ambos. E letra E. Utilizar a linha imaginária que liga o centro do Sol ao centro do Plutão, sabendo que ela percorre em tempos iguais, áreas iguais. Galera, como é que a gente vai fazer essa questão? Inicialmente, vamos comigo. Quando tratamos de movimento orbitais, a gente lembra sempre da gravitação universal junto com a resultante centrípeta. Você concorda comigo? Então esse é o esquema. Aqui está Plutão e aqui está a sonda que começa a fazer sua órbita em torno de Plutão. Inicialmente, devemos observar que a força gravitacional que Plutão exerce sobre a sonda desempenha o papel da resultante centrípeta. Por quê, professor? Porque toda vida que eu tenho um movimento circular, as forças que apontam para o centro são chamadas de resultante centrípeta. Então, neste caso, a força gravitacional, que é a única força que atua sobre a sonda, já que não tem existência do ar, faz o papel da resultante centrípeta. Você ainda lembra qual é a fórmula da força gravitacional? Constante de gravitação, produto das massas dos corpos envolvidos, pela distância do centro da massa central até o corpo que gira, d ao quadrado. E a fórmula da resultante centrípeta é a massa vezes aceleração centrípeta, que é a velocidade do corpo ao quadrado dividido pelo raio da órbita. Esse detalhe é interessante. Essa distância do centro de Plutão até a sonda é o próprio raio. Vou substituir D por R. Tá legal? Então, no lugar de D, eu vou botar R aqui. Então, olha a igualdade. Força gravitacional, que vem a partir da lei da gravitação de Newton, é a resultante centrípeta, que é a segunda lei de Newton. Massa vezes aceleração centrípeta, que é a velocidade escalar ao quadrado dividido pelo raio. Tá vendo aí essa formulazinha? Vamos relembrar quem é quem, né? Gzão é uma constante que a gente não vai precisar substituir. Ela não muda, gente, em nenhuma situação. Seu valor é 6,67 vezes 10 a menos 11 Newton metro quadrado por quilograma quadrado. M é a massa central, a massa fixa, que neste caso é Plutão. Mzinho é a massa que gira, que neste caso é a sonda. V é a velocidade de órbita, a velocidade escalar orbital. E R é a distância entre o centro de Plutão, que é a massa central, e o centro da sonda. Beleza? Relembrou comigo? Que legal, né, Carlos? Agora vamos começar, gente, a matemática da fórmula. Olha só. Eu posso cortar a massazinha da sonda que gira. Ó. Ela é comum nos dois termos, então vamos cortar. Ao cortar, eu ainda vou fazer o seguinte, eu vou fazer bem devagarinho. R ao quadrado eu posso escrever como R vezes R, você concorda? E por que você fez isso, professor? Para que eu possa cortar, gente, o R do lado esquerdo com o R do lado direito. Feito isso, eu fico que constante gravitacional vezes a massa de Plutão dividido pelo raio é igual a V ao quadrado. Mas espera aí. Na questão anterior, a gente falou do movimento circular. Então me diga, como é que você acha a velocidade em cinemática? É a variação do espaço ou distância percorrida pelo tempo gasto. Quando eu dou uma volta, me diga qual é o comprimento dando uma volta em uma circunferência? 2πr, a brincadeira do cachupiri. Ok, professor. E o T, gente, é o tempo gasto para dar uma volta. Você ainda lembra como é que a gente chama? Período. Então, no lugar de velocidade, eu vou colocar a distância, que é o comprimento da volta, pelo tempo gasto para dar uma volta, que é o período. Vamos substituir? Substituir. Eita, professor, o que é que eu vou fazer aqui? Ó? Tá tudo ao quadrado. Cuidado, hein? Vou voltar agora no próximo slide. Ó. Repetir. Agora eu vou bem devagarinho. Atenção. 2 ao quadrado é 4. Π ao quadrado fica π ao quadrado. R ao quadrado dividido por T ao quadrado. Entendi, beleza. E o que é que você vai fazer agora? Eu vou cruzar, ó. Produto dos meios é igual a produto dos extremos. G vezes massa central ao quadrado, massa central, que é Plutão, vezes T ao quadrado, é 4πr ao quadrado sobre R ao cubo. E agora, gente, vou passar R ao cubo dividindo. Ficou
4π² gm passou dividindo. Professor, não estou entendendo nada. Por que você está fazendo isso? Galera, a terceira lei de Kepler tem uma relação entre o tempo gasto para dar uma volta, que é o período, e a distância média ao cubo. Ah, tô lembrando. Então, por que isso aqui é a terceira lei de Kepler? Eu nem lembro. A terceira lei de Kepler, lembre comigo, é o tempo período ao quadrado dividido pela distância ao cubo. E essa lei diz que isso é uma constante. Nós acabamos de demonstrar a terceira lei de Kepler, que é fundamental para fazer a questão. Ainda não entendi, professor. O que é que a questão quer, gente? Uma maneira de calcular a massa de Plutão. Então eu pergunto a você, se Gzão é a constante de gravitação e m é a massa de Plutão que é constante, atenção, para descobrir a massa de Plutão que eu não sei quanto é, você concorda que eu tenho que conhecer o lado esquerdo, já que G não muda e π não muda, eu preciso achar a massa de Plutão. Então, para achar a massa de Plutão, se eu conhecer aqui o lado esquerdo, eu consigo achar a massa de Plutão. Exatamente, professor. Conhecendo-se o período e o raio, encontra-se a massa de Plutão. Nas alternativas ele pergunta isso. Como é que eu posso estimar a massa de Plutão? Se você conhecer o tempo que a sonda gasta para dar uma volta, que é o período, e a distância média dela até o centro de Plutão. Se você fizer isso, você consegue achar a massa de Plutão, já que T² sobre R³ dá sempre constante. A alternativa que diz isso, em que eu tenho que medir o raio e posicionar a sonda em uma órbita circular em torno de Plutão em uma distância orbital conhecida, medindo-se ainda o período, eu tenho isso. Ou seja, na letra A está dizendo que eu preciso conhecer o raio e o período. Terceira lei de Kepler é letra A. Que questão maravilhosa. E aí, gente, eu trago para vocês sempre aquele assunto muito elegante, muito charmoso, que é a hidrostática, especificamente o teorema de Arquimedes. E essa vai para o nosso amigo Antônio lá no Pará. Nos últimos anos, com o desmatamento exagerado no estado do Pará, algumas madeireiras, usando balsas, optam por buscar madeira no Amapá. Ao realizar esse trajeto, uma balsa em forma de prisma retangular navega em dois tipos de água. Na água doce, relativa aos rios da região, e ultrapassando a foz do rio Amazônia, água salgada, na travessia de uma pequena parte do Oceano Atlântico. Considerando que as densidades da água doce e salgada sejam, respectivamente, 1.000 kg por metro cúbico e 1.025 kg por metro cúbico, e admitindo que a altura da linha d'água, H, que é a distância entre o fundo da balsa e o nível da água, sejam, respectivamente, HD para água doce e HS para água salgada. Podemos afirmar que a relação entre essa altura na água doce e a altura na água salgada, na viagem de volta na balsa será. Então, o que é H, gente? É a altura relativa ao volume submerso. Então, será que o volume submerso na água doce e na água salgada são diferentes nesse movimento da balsa? Tá aí, é o que ele pede na questão. Então vamos à solução, né, gente? Um detalhe muito interessante e decisivo na questão. Como, em ambos os casos, água doce e água salgada, a balsa está flutuando, o tempo todo ela está flutuando, né, gente? Temos que, pela primeira lei de Newton, a força resultante sobre ela é nula. Pessoal, não entendi. Por que quando flutua a força resultante é zero? Porque quando flutua, gente, há um equilíbrio. Ela pode estar em repouso ou em movimento retilíneo uniforme, tá? Flutuação pressupõe resultante zero. O que tem para cima é igual ao que tem para baixo, ok? E como nesse caso somente existem duas forças atuando, o empuxo, você ainda lembra o que é um empuxo? Anote aí. É a força exercida pelo fluido, líquido ou gás devido à diferença de pressão. Então, quando um corpo está no líquido ou no gás, existe uma diferença de pressão entre a parte do fundo e o raso, causando uma força para cima. Essa força é chamada de empuxo. E a força peso, que é sempre vertical e para baixo. Concluímos que elas têm que ter valores iguais. Ou, em outras palavras, quando a balsa flutua, o empuxo sobre ela é igual ao seu peso. Como o empuxo na água doce e na água salgada tem o mesmo valor? Oxe, por que, professor? Não entendi. E não, a densidade da água doce não é diferente da água salgada? Galera, olha aqui para mim. Câmera, foca em mim. Foca em mim. Foca em mim, câmera. Foca em mim, câmera. Gente, não esqueça do que eu vou lhe dizer agora. Em ambos os casos, água doce ou água salgada, o empuxo está equilibrando o mesmo peso. A balsa não mudou.
Então o empuxo na água doce é igualzinho ao empuxo na água salgada. Isso não tem nada a ver com densidade, gente. Isso tem a ver com a primeira lei de Newton. Em ambos os casos, essa força para cima, que é o empuxo, está sendo igual ao peso da balsa, que não mudou. Entendi. Então, o empuxo na água doce é igual ao empuxo na água salgada. E neste momento, é devagar, é devagar, é devagar, é devagar, devagarinho. Ainda lembra do Martinho da Vila? Como é que se calcula o empuxo? Densidade de um líquido vezes o volume submerso do líquido vezes a gravidade. Ó, devagar. Entendi. A D é água doce e a S é água salgada. Então, em outras palavras, a densidade do líquido, que é água doce, vezes o volume submerso na água doce vezes a gravidade, tem que ser igual a densidade na água salgada vezes o volume submerso na água salgada vezes a gravidade. Mas espera aí, volume de um prisma é a área da base vezes a altura. Como é a parte submersa, o volume submerso na água doce é a área da base vezes a altura da água doce, HD, vezes a gravidade. E do mesmo modo, o volume submerso na água salgada é a área vezes a altura da água salgada. O que está de amarelo é o que eu posso cortar, que é igual dos dois lados. Então, eu concluo que a densidade da água doce vezes a altura da água doce é igual à densidade da água salgada vezes a altura da água salgada. Vamos fazer o que agora? Vamos passar a altura da água salgada para o primeiro membro, densidade da água doce para o segundo membro. E agora vamos fazer as continhas. Densidade da água salgada, ele disse que era 1.025 kg por metro cúbico, e a densidade da água doce é 1.000. Então, conclusão. A altura da água doce sobre a altura da água salgada dá 1,025. A altura da água doce é maior que a altura da água salgada, 1,025. Portanto, letra C. Professor, ainda não entendi. O que é que você está querendo concluir com isso? Acompanhe comigo. A gente já viu que o empuxo é o mesmo. E empuxo é o quê? É devagar, é devagar, é devagar, é devagar, devagarinho. Densidade do líquido vezes volume submerso vezes a gravidade. Acompanhe o texto, onde você está vendo aqui alguém flutuando. A água salgada é um pouco mais densa que a água doce. Verdade, 1.025, lembra? A água doce é só 1.000. Pois ela contém minerais dissolvidos. E enquanto os oceanos têm uma média de 35 gramas de sal por litro de água, o Mar Morto, que é o que está na figura, tem quase 300 gramas. Então, lá no Mar Morto, a densidade da água salgada é muito alta. E isso é possível flutuar sem nenhum esforço físico, porque tem um menor volume submerso. Então, em outras palavras, por que é que na questão a profundidade da água salgada é menor? Porque eu estou vendo pela fórmula que o empuxo sendo constante e eu tendo sinal de igual, a densidade e o volume têm uma relação inversa. Gente, você lembra nas aulas de razão e proporção lá no meu canal de matemática que quando coisas estão multiplicando dando uma constante, que no caso é o empuxo, se uma delas aumentar, a outra diminui? Então, em outras palavras, como a densidade da água salgada é maior, o volume submerso é menor. Por isso que o HS na água salgada foi menor que a água doce. E neste caso específico, você vê que o volume submerso do rapaz é muito pouco. Ó. Ele está praticamente flutuando com o corpo fora d'água. Nunca esqueça disso. Para o mesmo empuxo, onde você tem a maior densidade de um líquido, menor é o volume que fica dentro d'água, menor o volume submerso. Por isso que é mais fácil flutuar no Mar Morto, porque lá tem uma densidade muito alta. Carlos, informação decisiva, né? Exatamente. E eu trago para vocês, gente, uma questão brilhante de acústica. Estamos agora falando de ondas. Questão número 4. O som de um apito é analisado com o uso de um medidor, que em sua tela visualiza o padrão apresentado na figura a seguir. O gráfico representa a variação da pressão que a onda sonora exerce sobre o medidor. Em função do tempo em microsegundos, essa letrinha, gente, que é o mesmo Mi do coeficiente de atrito, significa 10 a menos 6. Analisando a tabela de intervalo de frequências audíveis por diferentes seres vivos, conclui-se que esse apito pode ser ouvido apenas por... Então ele dá uma tabela com intervalo de frequências com os diferentes seres vivos. O cachorro consegue escutar entre 15 e 45 mil Hz. O ser humano, nós, entre 20 e 20 mil Hz. Lembre que a menor frequência é grave e a maior frequência é agudo.
O sapo entre 50 e 10 mil, o gato entre 60 e 65 mil, o morcego entre 1.000 e 120 mil. E aqui está o gráfico mostrando a variação de pressão. Veja que esse é um comportamento ondulatório com suas cristas e vales, onde você percebe que dois quadradinhos correspondem a 10 microsegundos, ou seja, 10 vezes 10 a menos 6 segundos. Carlos, o que é que ele quer? Ele quer saber, de acordo com esse gráfico, quais são os seres vivos que eu vai conseguir perceber o som. Muito bem. Seres humanos e cachorros, seres humanos e sapos, sapos, gatos e morcegos, gatos e morcegos, morcegos. Então vamos resolver a questão. Como a escala horizontal refere-se ao tempo, atenção, quando eu estou estudando ondas, quando na escala horizontal é tempo, eu estou fazendo referência a período, né? Ah, cada distância entre duas cristas é o período. Se fosse distância na horizontal, era comprimento de onda. Atenção, esse fato é importante. Quando você está fazendo a questão de ondas, se na horizontal tiver tempo, a gente está fazendo referência a período, ok? Então, como a escala horizontal refere-se a tempo, a distância entre duas cristas corresponde a um período. Entre duas cristas ou dois vales. Você sabe que 2 quadradinhos é 10 microsegundos. Então, como eu tenho 4 quadradinhos, ó, crista para crista, 1, 2, 3, 4. Se 2 é 10, 4 é 20 microsegundos. E você ainda lembra a definição de frequência em relação ao período? Ah, professor, na primeira questão é o número de voltas pelo tempo. Certo. O número de voltas é um ciclo. E o tempo para um ciclo é período. Por isso que a frequência é o inverso do período. E aí? Se a frequência é o inverso do período e o período é 20 microsegundos, 20 vezes 10 a menos 6 segundos, como é que eu faço com esse 10 a menos 6? Passa para cima. Expoente negativo no denominador sobe positivo. Então fica 1 vezes 10 a sexta por 20. 1 milhão, né? 10 a sexta por 20. Então isso me dá uma frequência de 50 mil Hz. Então, gente, essa frequência de 50 mil, ela é audível para que seres vivos? Muito bem, gente. Olhando para a tabela, apenas para o gato e o morcego. Letra D de dado. Vamos à nossa quinta questão. Uma lindíssima questão lá do Paraná. Universidade Estadual de Londrina. Oh, que questão maravilhosa. Parabéns, viu? A observação da figura permite constatar que a parte do ovo submersa aparenta ser maior do que aquela que está fora d'água. Olha a física experimental aí, gente. Quando você coloca o ovo na água, ele parece ser maior. O que é que ele vai perguntar, hein, Carlos? Assinala a alternativa que apresenta corretamente quais são os princípios físicos que justificam o que você está vendo aí. Letra A. O copo funciona como uma lente divergente, sendo que os raios refletidos do ovo passam de um meio menos refringente, água, para o mais refringente, que é A. Letra B. O copo funciona como uma lente convergente, sendo que os raios refletidos do ovo passam de um meio mais refringente, água, para o meio menos refringente, A. Letra C. O copo funciona como uma lente divergente e, neste caso, para o ovo, que é um objeto real, a lente proporciona ao observador a formação de uma imagem real, invertida e ampliada. Letra D. O copo funciona como uma lente convergente e, neste caso, para o ovo, que é o objeto real, a lente proporciona ao observador a formação de uma imagem real, direita e ampliada. E letra E. O copo funciona como uma lente convergente e, neste caso, para o ovo, que é o objeto real, a lente proporciona ao observador a formação de uma imagem virtual invertida e ampliada. Carlos, está misturando aí lentes e também a parte de refração. Então, bora fazer comigo a questão? Inicialmente, devemos perceber que a imagem formada do ovo é virtual, direita ou direta, né? Isso depende do livro que você está estudando. Por quê? Porque a parte inferior do ovo permanece com a mesma orientação. Não entendi, professor. O ovo, a concavidade dele está para baixo. Quando ampliou, continua para baixo, só que mais gordinho, né? Então, continua direita ou direta. E maior, porque, evidentemente, ele aumentou a espessura. Para que isso aconteça, é necessário que a lente seja o quê, Carlos? Convergente. E o objeto ovo deve se posicionar entre o foco objeto da lente e o seu centro óptico. Não entendi. Galera, nas nossas aulas de lentes convergentes, para que um objeto tenha sua imagem virtual, direita ou direta e maior, é necessário que esse objeto fique entre o foco e o centro óptico. E mais, a lente tem que ser convergente.
que é exatamente o que ocorre na lupa. Lembra das aulas de lentes? Muito bem, Carlos. Então essa é a situação que eu estou querendo dizer a você. Ó. O objeto ovo, lente convergente, tem que ficar necessariamente entre o foco e o centro óptico. Quando acontece isso, vamos relembrar a formação dos raios nas lentes? Todo raio de luz que incide paralelo passa pelo foco imagem, que está do outro lado do foco imagem, ó, desceu aqui. E a outra propriedade, todo raio de luz que parte do objeto e passa pelo centro óptico não sofre desvio. Você percebeu que os raios de luz estão abrindo? Dá ré, Carlão. Quando abre os raios de luz, você dá ré. E ao dar ré, eu encontro do mesmo lado que está o objeto. Na lente, quando está do mesmo lado, é virtual. No espelho, é o contrário, mas na lente, do mesmo lado do objeto, é virtual. Ficou de cabeça para cima. Toda imagem direta é virtual, toda imagem... Você ainda lembra dessa musiquinha? Toda imagem direta é virtual. Não esqueça disso, gente. Imagem de cabeça para cima, direta e virtual. Se fosse de cabeça para baixo, invertida e real. Então, a imagem formada é virtual, direta ou direita e maior. E a outra coisa que está no enunciado da questão tem a ver com a nossa primeira revisão, né? Toda vez que a coisa muda de meio, muda de velocidade, mas a frequência permanece constante, pois isso ninguém pode mudar. Eita, que animação! É bom demais para o Enem. E essa outra observação eu vou dizer agora para você. Os raios de luz, ao refletirem no ovo, que está dentro d'água, a luz bate no ovo e vai chegar até o seu olho, não é verdade? Percorre uma trajetória da água, porque ele está da água, que é o meio mais refringente, para o ar, que é onde nós estamos, que é o meio menos refringente. Galera, a palavra refringente tem a ver com índice de refração. E você lembra na nossa primeira revisão que o ar sempre é o meio de menor índice de refração? Então, se a luz sai do ovo que está dentro d'água, mais refringente, maior índice de refração para o ar, ele apresenta o quê? Um afastamento da normal. Ou seja, gente, de menos para mais, aproxima da normal. De mais para menos, afasta da normal. Carlão, entendi. Afastou-se da normal, o nosso olho interpreta como uma imagem maior, porque essa luz chega até o seu olho. Então, uma questão brilhante que trabalha com lentes e refração. Anote aí, questão top dessa belíssima Universidade Estadual de Londrina. Então, letra B. O copo funciona como uma lente convergente, sendo que os raios refletidos do ovo passam da água, que é o meio mais refringente, para o ar, que é o meio menos refringente, letra B. Mas, Carlos, teria como calcular, por exemplo, o tamanho da imagem ou a altura? Teria. Na nossa primeira revisão, a gente falou sobre isso lá na questão dos espelhos esféricos. Galera, atenção, eu vou dar só um exemplo, tá? Imagine aí que o seu ovo esteja a 4 centímetros da lente. E o foco da lente você quer determinar. Por exemplo, vamos imaginar, eu estou imaginando, tá? Isso é uma suposição, só para a gente revisar os cálculos de lente. Se o objeto ovo estiver a 4 centímetros da lente, lembre que a distância do objeto até a lente a gente chama de P. E se eu considerar que essa imagem é 2 vezes maior, lembre, se é 2 vezes maior, câmera, foca em mim, foca em mim, foca em mim, foca em mim. Deixa eu descer, peraí. Deixa eu descer para a gente explicar junto essa questão aqui, que eu achei interessante, viu, Carlos? Vou descer. Vou descer aqui, ó. Tô aqui embaixo, ó. Vou explicar para você agora, ó. Vamos explicar essa questão aí. Vamos comigo. Atenção, olha para mim. Olha para mim agora. Vamos lá. Qual é a distância do objeto até a lente? 4 centímetros. Qual é a ampliação? Mais 2. Por que mais? Porque é a imagem direita. E 2, 2 vezes maior. Então, mais 2 significa o mais é direto ou direita e o 2 é 2 vezes maior. Carlos, que fórmula você usa para calcular o foco? Vou voltar lá que eu vou precisar desse espaço. Que fórmula eu vou usar para calcular o foco? Você ainda lembra? Bora comigo? Aê! A igual a F sobre F menos P. Quem é o A? 2. Quem é o P? 4. Supondo essas considerações aqui. Como é que faz essa continha, Carlos? O F menos 4 passa multiplicando 2 e fica o F desse lado. O que é que eu vou fazer? Distributivo aqui, Carlos. 2F menos 8 igual a F. Passa esse F para lá. 2F menos F é F e o menos 8 passa positivo. Gente, o foco deu mais 8. Positivo, confirma, lente convergente.
tá certo? E coincidentemente, isso é coincidência, a posição do foco vai coincidir também com a distância da imagem à lente, que você pode achar por uma outra fórmula, eu vou deixar como exercício. Tá legal? O que é que você achou aí, gente, dessa belíssima questão de Londrina? Maravilhosa, né? E aí, gente, não tem jeito. É muito interessante as questões que envolvem corrente elétrica, porque se fala muito em ampere, mas na realidade com o carro elétrico, gente, se fala muito com baterias de celular, tem uma outra unidade para carga elétrica. Então a gente tem que ter muito cuidado, porque carga elétrica a gente conhece muito como Coulomb, né? Mas na realidade a gente precisa trabalhar isso aí. Vamos relembrar comigo, né? A parte de corrente elétrica, vamos aproveitar e fazer essa belíssima revisão de corrente elétrica. Questão da Unicamp. O carro elétrico é uma alternativa aos veículos com motor a combustão interna. Qual é a autonomia de um carro elétrico que se desloca a 60 km por hora, considerando que seja uma velocidade constante, né, gente? Se a corrente elétrica empregada nessa velocidade é igual a 50 A e a carga máxima armazenada em suas baterias é 75 A vezes hora. Oxe, Carlão, e carga não é em Coulomb, não? Atenção, carga só é em Coulomb se o tempo vier em segundos. E você está vendo que o tempo aqui está em hora. E como é que a gente vai fazer essa questão? Ele quer distância, né, gente? Quando ele pergunta autonomia, as alternativas estão em quilômetro, então ele, na realidade, ele quer distância. Então, para fazer a questão, vamos devagar. Primeira coisa que eu vou fazer é calcular o tempo, porque já que ele pede distância e deu a velocidade, eu preciso conhecer o tempo. Então, como é que eu vou fazer? A carga é 75 A vezes hora e a corrente é 50 A. Galera, qual é a expressão que relaciona intensidade média de corrente elétrica, carga e tempo? Fórmula muito importante da eletrodinâmica. Corrente elétrica é carga sobre tempo. A corrente elétrica eu fiz 50. A carga é 75 A vezes hora. E eu quero o tempo. Ó. Vou cruzar aí. Ó. 50 vezes ΔT é 75. 50 passa dividindo. Então, gente, o tempo é 1,5 horas. Então, anote aí. Toda vida que a carga vier em ampere vezes hora, o tempo tem que ser em hora. Nada de Coulomb. Então, achei o tempo. Com o tempo, gente, e tendo a velocidade... Aê, Carlos! Velocidade é a variação do espaço ou distância pelo tempo. Tem a velocidade do carro, 60 km por hora, e tem o tempo. Usando a formulazinha, ó, 60 é igual a D por 1,5, passa 1,5 multiplicando, a distância dá 90 km. Que questão linda! Letra C, parabéns à Unicamp. Questão que a gente fez em 2 minutos, né, Carlos? Pois é, gente, questão que nós fizemos em 2 minutos. Então, vamos continuar agora com a nossa próxima questão, que vai trabalhar o quê? Eita, eletrodinâmica. Galera, todo ano, a eletrodinâmica nos traz de 1 a 3 questões no Enem. Sempre um assunto importante, sempre vai estar nas nossas revisões. Já está sendo preparada as nossas aulas completas de eletrodinâmica, 13 aulas completíssima com tudo, tá bom? Em breve a gente está disponibilizando agora em 2023. Uma das atrações mais aplaudidas e surpreendentes no circo da física é o show das cores e do som. Nesse número, o artista toca em um tipo de teclado, que além de produzir som, acende algumas lâmpadas, todas de mesma potência. A figura a seguir ilustra as teclas do teclado com a indicação das respectivas chaves e o circuito das lâmpadas. Cada uma delas, que são iguais, tem resistência de 2 kΩ, ou seja, 2.000 ohms, que são ligadas a uma bateria de tensão 12 volts. O funcionamento é da seguinte forma. Cada tecla do instrumento, ao ser pressionada, emite o som da nota correspondente e fecha uma chave do circuito que vai conter as lâmpadas. Assim, a dança das cores, amarela, verde, azul, vermelha e branca, se dá no ritmo da música e a sequência é definida pelo artista, conforme apenas aperta as teclas para tocar a melodia. É realmente fantástico. Olha, essa aula foi gravada um dia após o show do Coldplay no Rock in Rio 2022 e eles usaram algo semelhante. No ritmo da música, os colares das pessoas iam acendendo de acordo com a cor. Olha aí, Coldplay e física. Muito bem, Carlos. Tá aí o esqueminha, gente. Cada vez que eu aperto uma tecla, se fecha uma chave diferente e aí pode acender 1, 2, 3 ou até mesmo as 5 lâmpadas. Questão realmente brilhante. Cada chave é definida por uma tecla que é apertada no teclado. Por exemplo, o Dó, chave 1. Dó maior, chave 2. Ré, chave 3. Ré, eu acho que é maior, viu, gente? Chave 4. Mi, 5 e por assim e por aí sucessivamente.
Cada chave corresponde a uma tecla que é apertada no teclado. E ao apertar, o circuito tem diferentes configurações, acendendo uma ou mais lâmpadas. Ok? Entendi, Carlos. Que questão bem bolada. Eu nunca tinha visto, né? Com base no exposto, é correto afirmar que quando forem apertadas ao mesmo tempo as teclas ou as notas Dó, Ré, Ré é maior, eu acho, né? Meu conhecimento de música não é tão alto. Fá, Sol e Lá, a corrente que atravessa a bateria será Dia. Então, gente, a gente precisa fechar as chaves relativas a Dó, Ré maior, Fá, Sol e Lá. E aí ele quer saber qual a corrente que vai atravessar a bateria. De acordo com o enunciado, serão apertadas simultaneamente as notas Dó, Ré maior, Fá, Sol e Lá, que corresponde respectivamente, só é olhar a tabela e conferir, gente, o Dó é a chave 1, o Ré maior é a chave 4, o Fá é a 6, o Sol é a 8, tá acompanhando aí, gente? E o Lá é a 10. Então vamos fechar essas 5 chaves, prestem bastante atenção, fechando a chave 1, fechando a chave 4, fechando a chave 6, fechando a chave 8 e fechando a chave 10. Eu vou dar uma sugestão, não passe o vídeo ainda. Dá pausa e refaz o circuito fechando essas 5 chaves aí. Refez? Você é show demais. E quando você refez, vamos ver agora a corrente saindo da bateria? Bora, atenção. Acompanhe comigo. Para onde a corrente vai, o dedinho vai atrás. Eita, Carlos Notai cantou hoje, é o Coldplay. Ó, corrente elétrica saiu da bateria e entrou no polo negativo. Não esqueça, a corrente sempre entra no polo negativo. Vamos discutir isso em outra questão já já. Corrente elétrica entrando pelo polo negativo, que é o gerador. Acompanhe comigo a corrente. Tá acompanhando o mouse? Tá aqui, gente. Eu tô aqui, viu? Olha a corrente elétrica seguindo aqui, gente, ó. Passa pela lâmpada amarela. Fechou a chave 1, viu? Depois, ó, fechou a chave 4. Tá aqui, ó. Desceu por aqui, porque aqui tá aberta assim que ela tem que descer. Desceu por aqui, passou pela lâmpada verde. Ó, 3 está fechada, vai ter que vir por aqui. Onde tiver buraco, vai entrando, igual um tamanduá. Chave 6 está fechada, veio por aqui. Chave 7 está aberta, subiu, passou agora pela lâmpada azul. Veio para cá. Chave 8, fechada. Chave 10, fechada. Veja que não pode descer para a vermelha, porque 11 e 9 estão abertas, então ela não pode descer pela vermelha. Continua em frente, chave 10, fechada. Veio para cá. Vai passar pela branca? Vai não, porque a chave 12 está aberta. Observe, gente, só pode passar pela lâmpada se tiver uma saída. Então não tem saída aqui para as lâmpadas vermelha e branca, porque as chaves 11, 9 e 12 estão abertas. E chegou na bateria. Então quais foram as lâmpadas que foram acesas? Amarela, verde e azul. Beleza, Carlão. Ao fechar as chaves, a corrente elétrica percorrerá as lâmpadas amarela, verde e azul. Em caminho único, porque você viu que a corrente não se dividiu o tempo todo. Ela só foi mudando o seu trajeto, mas não se dividiu. Caminho único o tempo todo. Olha o caminho, estou refazendo com o mouse. Caminho único, associação em série. E as lâmpadas amarela, verde e azul são resistores que têm resistência elétrica de 2 kΩ. Você ainda lembra qual é a expressão que relaciona tensão da bateria, resistência equivalente de um circuito e a intensidade de corrente elétrica? Tensão é RI, resistência equivalente vezes corrente. Então, vamos substituir, tensão é 12, resistência equivalente, 3 lâmpadas idênticas, cada uma delas tem R, 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 3R. E cada resistência, como já foi dito no enunciado, é 2 kΩ, ou seja, 2 vezes 10 a terceira ohms, que é 2.000, né? Então, tensão vai ser resistência equivalente, que é 3 vezes 2 vezes 10 a terceira, vezes... Aliás, tem a tensão e tem a resistência equivalente. Vamos calcular a corrente. O cálculo eu fiz no outro slide, ó. Tensão é 12, resistência equivalente é 6 vezes 10 a terceira, vezes a corrente. Se a mula é igual ao jumento, jumento é igual a mula, 6 vezes 10 a terceira vezes I é 12. Passa 6 vezes 10 a terceira dividindo. 10 a terceira sobe negativo, né? O expoente positivo sobe negativo. 12 dividido por 6 é 2. 2 vezes 10 é menos 3. Menos 3 em física significa mili. Então a corrente é de 2 miliamperes, que acendeu as lâmpadas amarela, verde e azul. Qual é a alternativa correta? Letra A. Tá aí, Carlos. Gostei dessa excelente questão. Vamos agora, gente, a mais uma questão de física do dia a dia. Chegamos próximo a 40 minutos de aula. Questão número 8. Fibrilação ventricular é um processo de contração desordenada do coração que leva à falta de circulação sanguínea no corpo, chamada parada cardiorrespiratória. O desfibrilador cardíaco é um equipamento que aplica um pulso de corrente elétrica através do coração para restabelecer o ritmo cardíaco.
O equipamento é basicamente um circuito de carga e descarga de um capacitor, ou banco de capacitores. Dependendo das características da emergência, o médico controla a energia elétrica armazenada no capacitor, dentro de uma faixa de 5 a 360 joules. Suponha que o gráfico dado mostra a curva de carga de um capacitor de um desfibrilador. O equipamento é ajustado para carregar o capacitor através de uma diferença de potencial de 4 kV. Lembre que esse K é 10 a terceira, tá? Qual o nível de energia acumulada no capacitor que o médico ajustou? Galera, sem dúvida uma questão ligada ao dia a dia, física e biologia, né? Revisão Enem totalmente contextualizada, que é o nosso compromisso com você. Tá aí a carga e a tensão de ajuste. Nunca esqueça, gente, carga e tensão são diretamente proporcionais em um capacitor. Se é diretamente proporcional, sai da origem e forma essa reta aqui. Carla, ele quer a energia acumulada quando é ajustada ao nível de 4 kV. Como é que a gente vai fazer a questão? Tá aí, né? As imagens mostrando a importância dos capacitores, né? No salvamento de pessoas. Tá aí o nosso SAMU. E aí, gente, vamos à resolução da questão. A energia acumulada no capacitor vai corresponder à área do gráfico da carga acumulada entre suas placas pela tensão ou diferença de potencial, que vai no intervalo de ajustes de 0 até 4 kV. Atenção, gente. Anote aí. Gráfico da carga em Coulomb pela tensão em volts. A área sob o gráfico é a energia acumulada no capacitor. Vou repetir. Gráfico da carga em Coulomb pela tensão em volts. A área sob o gráfico corresponde à energia no capacitor. Então, energia é a área relativa a um triângulo. Quem é a base? 4. Quem é a altura? 0,10. Agora, lembre que esse 4 é 4 kV. Tem que botar 4.000. Então, a energia vai ser 0,10 vezes 4.000 sobre 2. 0,10 vezes 4.000 é 400. 200 joules é a energia de um capacitor. Gente, observem alguns filmes, principalmente você que assiste algumas séries médicas, eles falam muito nesse 200 joules, viu? É valor real, porque a tensão é em torno de 4 kV. Eita, Carlão, letra C. Mas a questão, gente, poderia pedir uma outra coisa, não está pedindo não. Ela poderia pedir, sabe o quê? A capacitância. É? E como é que a gente calcularia? Gente, existe uma fórmula que relaciona carga, capacitância e tensão. A carga acumulada é diretamente proporcional à tensão, você viu isso no gráfico. E essa constante de proporcionalidade, que é característica de grandezas diretamente proporcionais, é a capacitância. Então, se a questão tivesse pedido a capacitância, eu usaria essa fórmula aqui, ó. Capacitância, que carga é igual a capacitância vezes tensão. Isolando a capacitância, é carga sobre tensão. Então, pegando a carga, que é 0,10, para a tensão de 4.000. Se você fizesse isso para qualquer carga e qualquer tensão, daria o mesmo resultado. Então, escolhendo as que foi dada na questão, 0,10 Coulomb e 4.000 volts. 0,10 é 0,1. 4.000 é 4 vezes 10 a terceira. Vamos passar esse 10 a terceira com expoente negativo, né? 0,1 vezes 10 a menos 3 sobre 4. Galera, aqui eu vou fazer o seguinte, opcional. Eu vou multiplicar aqui por 1.000 e vou diminuir o expoente em 3 unidades. Ou seja, eu vou andar com a vírgula 3 para a direita, fica 100. E o expoente, que era menos 3, fica menos 6. 100 por 4, 25. Cara, mas por que você fez isso? Porque é muito comum capacitância vir em micro, 10 a menos 6. Então, a capacitância para esse capacitor seria 25 microfarad, que é a unidade que a gente usa para capacitores. Carlos, questão espetacular. Mas essa que vem, gente, é igualmente importante. Galera, física aplicada à biologia de novo, eletrodinâmica, esse assunto. Carlos, que revisão top, hein? Muita coisa do dia a dia, né? E essa vem da nossa querida UFRN. O poraquê, que é o peixe muito comum nos rios da Amazônia, é capaz de produzir corrente elétrica por possuir células especiais, chamadas de eletroplacas. Essas células, que atuam como baterias fisiológicas, estão dispostas em 140 linhas ao longo do corpo do peixe. Vá anotando. Tendo 5.000 eletroplacas por linha. Essas linhas se arranjam da forma esquemática mostrada na figura a seguir. Cada eletroplaca produz uma força eletromotriz de 0,15 volts. A força eletromotriz é dada por essa letra grega chamada epsilon. E tem resistência interna 0,25 ohms. Esse é o símbolo que a gente usa para resistência. A água em torno do peixe fecha o circuito. Se a resistência da água for 800 ohms,
o poraquê produzirá uma corrente elétrica com que intensidade? 8,9 ampere, 6,6 vezes 10 a menos 3 ampere, que é o miliampere, 0,93 ampere ou 7,5 miliampere. Galera, para fazer a questão, tá aí o desenho que foi dado, eu peguei o poraquê aqui embaixo. A galera do IF Santa Cruz está animada, né, galera? Ei, chegando aí com vocês, viu, a partir do dia 26, para a gente dar continuidade e fazer um projeto magnífico em física aí para o ano de 2023 e o finalzinho de 2022 com nossas revisões. Tá aí as eletroplacas, gente, são 5.000 eletroplacas por linha e em cada linha, tendo 5.000 eletroplacas, eu tenho 140 linhas ao corpo do peixe. Ei, esse aqui é um peixe doidão, né não? Essa é a representação esquemática do circuito elétrico que permite ao poraquê produzir corrente. Observe que eu tenho que fechar o circuito, a água funciona como um resistor que vai fechar esse circuito elétrico, né? As baterias são essas eletroplacas aqui. Gente, para resolver a questão, eu preciso fazer uma retrospectiva de associação de geradores em série e em paralelo. Quando é que os geradores estão em série? Quando o positivo encaixa no negativo, igual pilhas, né, de uma lanterna. Positivo com negativo, que é o catombinho com o buraquinho. Muito bem, esses três geradores em série, gente, cada um deles tem uma força eletromotriz, que eu estou chamando E maiúsculo, mas é o Epson, né? E a resistência interna é Rzinho. Quando os geradores estão em série, a força eletromotriz equivalente, ou seja, a força eletromotriz que substituirá as três, tem força eletromotriz 3E. E mais E mais E. E a resistência interna, você soma também. Rzinho mais Rzinho mais Rzinho. Como são três aqui, 3R. Então, geradores em série, eu somo tudo. Força eletromotriz e as resistências internas, tá? Então, essa parte de cima é o gerador equivalente a esses três aqui. E em paralelo, gente, ó, seria as pilhas de um controle remoto, né? Você observa que o controle remoto fica positivo, 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 um em cima da outra. O que é que acontece quando está em paralelo? A força eletromotriz se mantém, olha, independente da quantidade aqui, a força eletromotriz se mantém. E a resistência interna, gente, é o valor da resistência dividido pela quantidade. Neste caso aqui são 3, então fica R sobre 3 e a força eletromotriz não muda, certo? Então eu precisava disso para poder fazer a questão, gente. Inicialmente, vamos com calma, vamos analisar logo a parte em série. Temos 5.000 eletroplacas em série, então se cada eletroplaca tem uma tensãozinha Epson e uma resistência interna R, a força eletromotriz equivalente em série de 5.000 é o valor da força eletromotriz mais força eletromotriz 5.000 vezes. Então, é 5.000 vezes 0,15 volts. 0,15 volts é a força eletromotriz de uma eletroplaca. Como são 5.000, né? 0,15, 5.000 vezes, dá 750 volts. A resistência interna, por sua vez, de cada eletroplaca é 0,25. Como são 5.000, multiplica 1.250 ohms. Isso foi em série, então vamos entender. Essas 5.000 em série se transformou em uma só, de força eletromotriz 5.000 vezes, o valor que foi dado, que é 750 volts, e a resistência interna 1.250 ohms. Agora preste atenção. Você percebe que tem 140 em paralelo, fiz a linha todinha em série, e agora eu vou fazer em paralelo. Então eu pergunto a você, 140 geradores em paralelo. A força eletromotriz, lembra? Mantém-se, e a resistência interna é dividido por 140. É o que aconteceu aqui, ó. A força eletromotriz se mantém, 750, e a resistência equivalente foi dividido por 140. Então, gente, aqui está o circuito equivalente. E neste momento, precisamos utilizar a segunda lei de Kirchhoff, ou lei das malhas, conservação de energia. Na nossa aula lá de leis de Kirchhoff, a gente tem inúmeras questões dessa, tá? E como é que a gente faz para usar a lei de Kirchhoff? Vamos lembrar? Você escolhe um sentido de percurso para o circuito. Então, vou escolher que o sentido de percurso é anti-horário. De novo, olha o mouse, anti-horário. Você coloca mais por onde a corrente entra no resistor. E lá no gerador já está entrando pelo menos. Então, atenção. A escolha do sentido de percurso, deixa eu dar uma dica a você. Sempre bota a corrente entrando pelo menos. E aí você escolhe o sentido de percurso de acordo com a corrente, que fica mais fácil de fazer. E agora eu vou começar. Segunda lei de Kirchhoff, ó. Eu vou iniciar pelo gerador. A corrente está entrando por onde? Pelo menos 750. Aí, para onde a corrente vai, o mouse vai atrás. E agora, gente? A corrente entrou por onde? Sempre entra pelo mais do resistor. Lembre que resistor é um receptor. Ele recebe mais.
Gerador fornece, entra pelo menos. Resistor e receptor, se houver, entra pelo mais. Então, ó, menos 750 mais. Gente, eu estou calculando tensões, viu? Se é uma tensão, tensão é o quê? Ri, resistência vezes corrente. Então, eu vou fazer 800 vezes I. Continue com a corrente. Para onde a corrente vai, o mouse vai atrás. Quando chega aqui, ó, entrou pelo mais, outro resistor. Qual é o valor do resistor? É a resistência interna, 8,93, que é a divisão lá em paralelo. Então, é mais 8,93 vezes I, igual a zero. Por que é igual a zero, gente? Porque a energia dada pelo gerador tem que ser igual à energia recebida pelo povo, resistor, receptor, etc. e tal. É a segunda lei de Kirchhoff, a conservação de energia. Então, fazendo essa continha aqui, ó, 800i com 8,93i dá 808,93i. O menos 750 passa positivo, então o i vai ser 750 dividido por 808,93. Fez a divisão? Aproximadamente 0,93 ampere. Carlos, é a física do dia a dia, né? Com certeza, questão magnífica. Gente, questão número 10, que a gente já viu lá em Potência Parte 2, se eu não me engano, a aula 26 da nossa playlist. É uma questão que ainda não apareceu até agora no Enem, né, no ano 2022, então é uma questão que eu quero que você tenha muito, mas muito cuidado. Eu vou fazer bem devagarinho, embora ela já esteja lá em Potência Parte 2. Mas é uma revisão, alguns alunos não têm condições de assistir toda a playlist, eu tiro as melhores questões. Então vamos ver a questão 10. Nas usinas hidroelétricas, a energia potencial gravitacional de um reservatório de água é convertida em energia elétrica através de turbinas. Uma usina de pequeno porte possui vazão de água de 400 metros cúbicos por segundo. Isso equivale, gente, a 400 mil litros por segundo. Tá certo? Queda d'água de 9 metros. Uma eficiência de 90%, ou seja, é mais ou menos a eficiência das hidrelétricas, chega até a ser maior um pouquinho, e é utilizada para o abastecimento de energia elétrica de uma comunidade, cujo consumo per capita, ou seja, por pessoa, é na ordem de 360 kWh. Muito bem, Carlos. Como é que a gente faz agora? O número máximo de habitantes que ela pode atender foi considerado que a gravidade é 10 e a densidade da água é 10 a terceira quilogramas por metro cúbico. Galera, vamos devagarinho, né? A questão precisa de um tempinho. Gente, a potência é a divisão da energia pelo tempo. A energia envolvida aqui é a energia potencial gravitacional. A água está armazenada. Então, para calcular a potência que a hidrelétrica precisa fornecer, é só dividir a energia que está disponível pelo tempo gasto. Porque o cálculo de potência envolve energia e tempo. E o que é energia potencial? Você lembra? Massa vezes gravidade vezes altura. Muito bem, Carlos. Só que densidade é massa sobre volume. Isolando a massa aqui na fórmula, é densidade vezes volume. Substituindo aí massa por densidade vezes volume, tenho que a potência é densidade vezes volume vezes gravidade vezes altura. Mas, Carlos, volume sobre tempo é o quê? Vazão. Talvez você esteja se perguntando por que é que eu substituí massa por densidade vezes volume. Porque o que interessa para mim, gente, é o volume da água. E massa pode ser expressa em função do volume. E de quebra, volume pelo tempo tem o que interessa mais para um projetista, que é a vazão. Então, em outras palavras, a potência total que a hidrelétrica pode disponibilizar é a densidade da água vezes a vazão vezes a gravidade vezes a altura. Essa é a fórmula da potência disponível por uma hidrelétrica. Só que essa é a potência total. E a gente sabe que eu não consigo aproveitar tudo isso, né, gente? Porque tem uma eficiência, lembra? Então, só recapitulando, dei a densidade da água, que é 10 a terceira quilogramas por metro cúbico. A vazão foi dada, 400 metros cúbicos por segundo. A gravidade é 10 e a altura é 9. Esses valores aqui é para a gente substituir e achar essa potência total. Vamos substituir? 10 a terceira, que é a densidade, vazão é 400, gravidade é 10 e a altura é 9. Fazendo a continha, ó, 400 vezes 10, eu posso escrever aqui 4 vezes 10 ao quadrado vezes 10 vezes 9. 400 como 4 vezes 10 ao quadrado. Ajeitando isso aí, gente, 4 vezes 10 vezes 9 me dá 360 vezes 10 a quinta, escrevendo 10 a sexta, porque fazendo referência a megawatts, né? 36 vezes 10 a sexta. Isso me dá 36 megawatts. M maiúsculo significa 10 a sexta. Essa é a potência total da hidrelétrica. No entanto, eu só vou disponibilizar 90% disso. Existe uma fórmula lá na parte 2 de potência que me diz que o rendimento
é a potência realmente útil que eu vou utilizar pela potência total. Para esse rendimento de 90%, 90 sobre 100, 0,9, eu terei 0,9 PU sobre 36. Passa 0,36 multiplicando 0,9, então essa é a potência que vai ser disponibilizada para o circuito elétrico, 32,4 megawatts. Mas, gente, em um mês, já que ele deu o consumo per capita mensal por habitante, lembra? Então, olha o detalhe. Se foi dado o consumo per capita mensal por habitante, eu tenho que calcular a energia mensal produzida pela hidrelétrica para poder comparar. Energia, potência vezes tempo, né? Não esqueça, a energia vai ser, então, a potência útil vezes o tempo. A potência útil é 32,4 megawatts. E o tempo, cuidado, tem que ser em segundos, viu, gente? Aliás, em hora, né? Porque é megawatt vezes hora. Por isso tem que ser em hora. Em segundos se fosse joule. Então, um mês tem 30 dias. Cada dia tem 24 horas. 30 vezes 24 horas, 720 horas. Então, para calcular a energia, eu multiplico a potência em megawatts pelo tempo em hora. Porque o consumo que ele deu lá tem a ver com hora por pessoa. Fazendo a continha, isso me dá 23.328 megawatt vezes hora. Carlos, como o consumo lá está em kilowatt vezes hora, a gente tem que transformar megawatt vezes hora para kilowatt vezes hora. Galera, eu vou fazer bem devagarinho. Cada mega é 10 a sexta watts. Só que 10 a sexta eu posso escrever como 10 a terceira vezes 10 a terceira watts. Só que 10 a terceira não é quilo? Então chega a uma conclusão que tem até um pouco de lógica. Mega, que é 10 a sexta, milhão, é 1000 vezes 1000, que é quilo. Em outras palavras, mega, milhão, é 1000 vezes o quilo, que é 1000. 1000 vezes 1000 dá 1 milhão. Em outras palavras, 1 megawatt tem 1000 quilowatts. Então eu vou pegar isso aqui e multiplicar por 1000 para transformar em quilowatt vezes hora. Você sacou o que eu fiz? De megawatts para quilowatts eu multiplico por 1000, porque eu vou de milhão para 1000. Então isso me dá 23.328.000 quilowatts hora. Pronto! Eu preciso disso, gente, para ver o número de habitantes que serão atendidos. O número de habitantes é a divisão da energia total que a hidrelétrica fornece em um mês pelo consumo per capita mensal de uma pessoa. Então, gente, por isso que eu tive que calcular a energia total da hidrelétrica em um mês, para poder saber quantas pessoas são atendidas. Olha que questão do dia a dia, viu? Então, 23.328.000 dividido pelo consumo mensal de uma pessoa, que é 360, me dá o total de 64.800 habitantes. Que questão lindíssima. Letra A. Gostei, viu, Carlos? E agora, gente, eu vou pedir muita atenção de vocês para a questão envolvendo ondas. Essa questão especificamente é uma questão que envolve cordas sonoras. Muitos alunos têm dificuldades, mas do jeito que eu projetei aqui para você, você vai gostar muito de como eu proponho essa solução para você. Vamos lá, Minas Gerais. A figura mostra uma haste vertical ligada a um alto-falante que oscila a 400 Hz. Então, gente, essa é a frequência que está oscilando o alto-falante. Ligada a uma corda que passa por uma rodana e é esticada por um peso, formando uma onda estacionária. Esse peso, gente, provoca uma tração na corda. E essa tração é que permite essa vibração que você está vendo aqui. Onda estacionária é aquela que formam barrigas através dos fenômenos da interferência e ressonância, ok? Alterando-se gradativamente o número de vibrações da haste, então alguém vai mudar a frequência, porque vibrações têm a ver com frequência, a onda se desfaz e em seguida observa-se uma outra configuração de uma nova onda estacionária, com menor comprimento de onda. Então, gente, alguém quer alterar a frequência para diminuir o comprimento de onda. Para que tal fato aconteça, a nova frequência deve ser. Galera, em outras palavras, o que é que tem que acontecer com a frequência para que o comprimento de onda diminua? Ele quer saber a próxima alteração para que haja uma diminuição do comprimento de onda. Para resolver a questão, vamos com calma. Primeiramente, vamos relembrar ondas estacionárias que são formadas a partir da reflexão numa parede e na interferência, que é o encontro das ondas. Então, ondas vão, batem e voltam. Reflexão. E nessa volta, se elas se encontram crista com crista, formam um ventre, interferência construtiva. Se elas se formam ventre com nó, destruição, é um nó, ponto de energia nula. Então, ondas estacionárias, ventre, interferência construtiva, nó, interferência destrutiva.
Para que a gente possa relacionar as ondas estacionárias com o comprimento de onda, veja o que eu destaquei de amarelo. Uma subida e uma descida da onda dá um comprimento de onda inteiro. Em outras palavras, duas barrigas é um comprimento de onda, tá bom? Cada barriguinha é a metade do comprimento de onda. Então, cada barriga, metade do comprimento de onda entre um ventre, entre um nó e um nó, ou entre um ventre e um ventre. E de um ventre para um nó, que não iremos destacar aqui nessa questão, é lambda sobre 4. O que nos interessa? Cada barriguinha é a metade de um comprimento de onda, beleza? Porque um comprimento de onda inteiro pegaria uma subida e uma descida da onda, que seria o comprimento de onda. Gente, sabendo que a distância entre dois nós é a metade de um comprimento de onda, isso é decisivo para fazer a questão. É muito importante que você observe o detalhe que eu vou dizer agora. As ondas estacionárias formadas na corda apresentam nas extremidades nós, pontos fixos. Então, toda questão de nó, você veja, tem um ponto fixo na haste e outro ponto fixo onde está o peso. Nó, nó. Esse é o padrão que você vai usar. Dois nós, pontos fixos. Então, de quantas maneiras eu posso formar ondas estacionárias? Eu posso ter uma barriga, do nó para o nó, duas barrigas, ó, nó e nó, ou três barrigas. Então, em outras palavras, entre o nó e o nó, eu posso formar uma barriga, ou duas barrigas, ou três barrigas, ou quatro barrigas. O que determina o número de barrigas é a quantidade de nós que existe. Então, cada barriguinha entre dois nós forma um primeiro modo de vibração. A gente chama de primeiro harmônico. Uma barriga, primeiro harmônico ou som fundamental. Duas barrigas, segundo harmônico. Por quê? Porque eu tenho dois pares nós, ó. Nó. Segundo modo de vibrar, segundo harmônico. Terceira maneira de vibrar, nó. Terceiro harmônico. Carla, ainda não entendi. É assim, gente. Quanto maior a frequência de vibração, você vai formando ondas. Mas por que você está dizendo maior frequência de vibração? Porque eu não sei se você percebeu, gente, que a quantidade de barrigas ela diminui para o mesmo comprimento. Então, se eu tenho menor quantidade de barrigas, eu tenho menor comprimento de onda. Então, o que altera a formação de ondas é o aumento da frequência. Então, acredite, está aumentando a frequência do primeiro até o terceiro harmônico. E o aumento de frequência faz com que as ondas vão diminuindo. Então, pega uma corda e começa a fazer mais rápido. Quando você faz essa maior frequência de vibração, vai estreitando as barriguinhas. Acho que eu entendi. Maior frequência, menor comprimento de onda. É exatamente isso que nós vamos discutir através da fórmula. Vamos dar uma lambida na ferida que nós já discutimos na nossa primeira aula. Carlos, velocidade de uma onda é o comprimento de onda vezes a frequência. Mas por que a velocidade da onda é constante? Porque para o meio, se eu tenho a mesma tensão, que é o peso, eu terei a mesma velocidade. Então, gente, eu estou na mesma corda e estou submetido à mesma tensão. A velocidade não muda. Se fosse uma corda mudando de corda fina para grossa, aí mudaria a velocidade. A velocidade é a mesma, porque eu tenho a mesma corda submetida à mesma força, que é o peso que está suspenso lá. A fórmula da velocidade é comprimento de onda vezes a frequência. E como a gente já discutiu lá na questão de impulso, gente, se eu tenho uma velocidade constante, ao aumentar as vibrações da corda, eu estreito as barrigas, diminui o comprimento de onda. Então, ao diminuir o comprimento de onda, a frequência aumenta. Em outras palavras, eu percebo que inicialmente a onda está no quarto harmônico. Você percebeu que ela está no quarto harmônico? Não, professor, volta aí que eu não entendi, não. Gente, olha a figurinha aqui, ó. Quarto harmônico. Ah, entendi, ó. Nó. Primeiro modo, segundo modo, terceiro modo. Tá no quarto harmônico, né, Carlos? Se eu quero o próximo harmônico, que vai diminuir o comprimento de onda, é o quinto harmônico. Porque, veja, a questão quer o quê, ó? Observa-se outra configuração de uma nova onda estacionária com menor comprimento de onda. Então, para que tal fato aconteça, a nova frequência, ele quer que diminua o comprimento de onda. E o próximo possível é sair do quarto para o quinto harmônico. Entendi, cara? Agora vai. Quarto harmônico é esse aqui. Aí, olha o detalhe, gente. Eu vou chamar de lambda 4, fazendo referência ao comprimento de onda do quarto harmônico. 1, 2, 3, 4. E eu vou chamar de quinto harmônico, que é o próximo, a próxima barriga, a próxima configuração, que vai aumentar a frequência e diminuir o comprimento de onda, né? Então aqui, por que eu tenho 4 vezes lambda 4 sobre 2? Porque cada barriga não é lambda sobre 2?
Cada barriga é lambda sobre 2. Então, o quarto harmônico, lambda 4 sobre 2, multiplicado por 4, deve ser igual ao comprimento da corda, que é L. O comprimento da corda não mudou. O que muda é o número de barrigas. Então, 4 vezes cada barriga não é lambda sobre 2? Por que, é que você botou lambda 4, cara? Porque é quarto harmônico, 4 barrigas. 4 vezes lambda 4 sobre 2 é L. Então, cruzando aqui, ó, aqui eu dividi, né? 4 por 2, 2 lambda 4 igual a L, então achei que o comprimento de onda do quarto harmônico é L sobre 2. E para o quinto harmônico, seria 5 vezes, porque são 5 barrigas, lambda 5 sobre 2 igual a L. 5 lambda 5 do quinto harmônico, passo 2 para lá, o comprimento de onda do quinto harmônico é 2L sobre 5. Gente, agora eu vou matar a questão. Por quê? A velocidade não é a mesma? Velocidade do quarto harmônico. Comprimento de onda do quarto harmônico vezes a frequência do quarto harmônico, que eu tenho, hein? 400. Comprimento de onda do quinto harmônico vezes a frequência do quinto harmônico. Então, bora comigo. Comprimento de onda do quarto harmônico, acabei de deduzir, L sobre 2, vezes a frequência do quarto harmônico, que é 400, é igual ao comprimento de onda do quinto harmônico, 2L sobre 5, vezes a frequência do quinto harmônico. Concorda? Ó? Lambda 4, L sobre 2, está aqui. E lambda 5, 2L sobre 5. Ah, Carlos, entendi. Vou agora desenvolver, né? 400 sobre 2 dá 200 vezes L. E 2 sobre 5, 0,4 L F5. Observe que o L eu consigo cortar, então fica 0,4 vezes F5 é igual a 200. Então, a frequência do quinto harmônico, 200 por 0,4 dá 500. Então, gente, para diminuir o comprimento de onda, eu preciso aumentar a frequência. E esse aumento se propõe a partir da fórmula velocidade é comprimento de onda vezes frequência. Lembrando que cada barriga é a metade de um comprimento de onda. Ei, Carlos, que questão maravilhosa. Letra C. Gostei, viu, Carlos? E a 12, gente, que a gente já discutiu na aula sobre diagrama de fases. É uma questão espetacular, que já foi vista na nossa aula de diagrama de fase, mas eu estou trazendo aqui na revisão, que é a questão 12, que vem lá da Unesp. Lindíssima questão. Vamos comigo. A liofilização é um processo de desidratação de alimentos que, além de evitar que seus nutrientes saiam junto com a água, diminui bastante sua massa e seu volume, facilitando o armazenamento e o transporte. Alimentos liofilizados também têm seus prazos de validade aumentados, sem perder características como aroma e sabor. Tá aí, gente, a cenoura liofilizada e o kiwi liofilizado. Tirou toda a água, né, gente? O processo de liofilização segue as seguintes etapas. Primeira etapa, o alimento é resfriado até temperaturas abaixo de 0 graus Celsius, para que a água contida nele seja solidificada. Passei do líquido para o sólido. Segundo, em câmaras especiais, sob baixíssima pressão, menores do que 0,006 atm, a temperatura do alimento é elevada, fazendo com que a água sólida seja sublimada. Dessa forma, a água sai do alimento sem romper suas estruturas moleculares, evitando perdas de proteínas e vitaminas. O que é que está acontecendo aí, hein, gente? A água sólida foi sublimada, passei do sólido para o vapor. O gráfico mostra parte do diagrama de fases da água e 5 processos de mudança de fase, representados pelas setas numeradas de 1 a 5. Volto para a nossa aula 46, uma aula só de diagrama de fase, mas eu posso adiantar, gente, que o estado físico de uma substância vai depender das condições da pressão e da temperatura sobre ela. Para certa pressão e temperatura, nesse estado aqui, ele é sólido. Aqui já é líquido e aqui já é vapor. E essas setas mostram as passagens. O 1 é de sólido para líquido, o 2 é de líquido para sólido, o 3 é de sólido para vapor e o 4 é de vapor para sólido. E o 5 de vapor para líquido. A alternativa que melhor representa as etapas do processo de liofilização na ordem descrita é... Galera, observando a questão, vamos só recapitular comigo o que foi dito, né? Na primeira, ele disse o quê? O alimento é resfriado até temperaturas abaixo de 0 graus Celsius, para que a água contida nele seja solidificada. Então, o primeiro processo fala de uma solidificação, passagem do líquido para o sólido. E na 2... Em determinado momento, na afirmação 2, fazendo com que a água sólida seja sublimada, ou seja, uma sublimação, passagem do sólido para o vapor. Então, gente, basta observar qual é a seta que representa a passagem do líquido para o sólido, primeira etapa, seta 2. E depois a etapa 2, que é a sublimação, a passagem do sólido para o vapor, que é a etapa 3. Questão muito interessante, letra C. Tá aí, Carlos?
Gostei, viu? E aí, gente, eu trago uma questão da Olimpíada Brasileira de Física das escolas públicas. Alguns alunos aí dos IEFs, pessoal de Lages, pessoal de Macau, pessoal de Santa Cruz, toda a rede do IFRN aqui. Todo ano nós temos as Olimpíadas Brasileiras de Física, que sempre somos campeões a nível nacional. Vamos então à nossa questão 13, questão lindíssima de segunda lei da termodinâmica. Nossa preparação começa em breve aí, tá? Outra maneira de amenizar os efeitos nocivos dos automóveis a combustão é melhorar o rendimento deles. Um automóvel a gasolina funciona sob temperatura máxima de 427 graus Celsius e temperatura mínima de 77 graus Celsius. A primeira é a fonte quente e a segunda a fonte fria, porque a temperatura é menor. Na interpretação do nosso querido Carnot, podemos considerar que essas temperaturas são as da fonte quente e a da fonte fria. A quantidade de gás carbônico liberado por um automóvel, que é a poluição, que usa gasolina, é proporcional ao calor gerado por sua combustão. Quanto mais calor eu produzo, mais gás carbônico é liberado. Nossos automóveis a gasolina possuem um rendimento de 25%. Olha aí, gente, é bem pequeno, né? Valor real, viu? Existem pesquisas de novos motores a combustão de gasolina que prometem atingir um rendimento de 4/5 do rendimento máximo para uma máquina térmica trabalhando nessas temperaturas. Então, ele quer aumentar o rendimento com a engenharia de materiais. Se isso acontecesse, qual percentual de carbono os automóveis a gasolina deixariam de emitir para a atmosfera sendo usados da mesma forma pelos usuários? A temperatura em Kelvin, só lembrando, é o valor em Celsius mais 273. Carlos, que questão interessante. Então vamos começar. Gente, falou em rendimento de Carnot. O rendimento máximo de uma máquina térmica de Carnot, que jamais pode nem ser atingido, nenhuma máquina consegue ter rendimento igual ao de Carnot. Sempre inferior, né? Por que é que acontece isso? Porque Carnot estabeleceu uma máquina sem atritos, o que é impossível, né? Então é um rendimento teórico. E esse rendimento teórico, que é um limite que é nunca atingido, mas eu preciso de um limite, é 1 menos a temperatura da fonte fria sobre a temperatura da fonte quente. Gente, o rendimento máximo de uma máquina só vai depender das temperaturas fria e quente em Kelvin. Só disso. Temperatura da fonte fria, pega o valor 77 Celsius, soma com 273, que tem que ser em Kelvin, dá 350. E a temperatura da fonte quente, 427 com 273, dá 700 Kelvin. Calculou o rendimento máximo, 1 menos 350 sobre 700. 350 sobre 700 é 0,50. Então, o rendimento máximo de um automóvel, se fosse possível, que não é, utilizando Carnot, seria em torno de 50%. Só que as pesquisas dizem que quer atingir um rendimento 4/5 do de Carnot. Tem que ser menor, lógico. 4/5 do rendimento máximo, o rendimento máximo é de 50%, então seria de 40% o rendimento desses novos motores. Galera, no início da questão, foi dito que os automóveis atuais têm um rendimento de 25%, né? E segundo a questão, os novos motores teriam um rendimento de 37,5% que nós acabamos de calcular aqui, né? Na realidade, gente, não é 37,5%, né? Nós calculamos aí 40%, faça aí a correção, não é isso? Então vamos lá, né, Carlão? Então vamos lá, gente. Qual é o grande detalhe aqui, ó? Você concorda que o rendimento do motor e a porcentagem de emissão de gás carbônico são grandezas inversamente proporcionais? Como assim, Carlos? Não entendi. Galera, se você aumenta o rendimento do motor, você concorda que você consegue mais eficiência? Então, menos poluição. Então, é muito importante que, nesse momento, o aluno pense assim. Se eu aumento o rendimento do motor, eu vou poluir menos. Perfeito. Por isso que são grandezas inversamente proporcionais. Então, como 25% é o rendimento atual dos motores e eu quero ir para 40%, como é que nós vamos agora relacionar isso em termos de porcentagem? Aí, gente, eu vou partir de uma coisa muito interessante. O quê? O antes é 100%. Então, o rendimento atual é 25%, que corresponde a uma emissão de 100% de gás carbônico. Então, imagine que eu estou emitindo 100% de gás carbônico atualmente. Eu vou reduzir se aumentar o rendimento. Olha aí a relação inversa. Então, para um rendimento novo, que não é mais de 25% e de 40%, qual vai ser a emissão? Mas lembre, isso é uma relação inversa. Lembrando das aulas de razão e proporção. Onde tiver o X, eu boto a seta para baixo. E se for inverso, seta para cima.
Então, como é que eu resolvo essa relação inversa? Eu inverto aqui, 25 sobre 40 fica 40 sobre 25 e mantenho 100 sobre x. Cruzei aqui, 40 vezes x é igual a 25 vezes 100, que dá 2.500. Então, gente, a nova porcentagem, quando eu dividir 2.500 por 40, é 62,5%. Então, antes, eu jogava 100% de gás carbônico. E agora, com maior rendimento, de forma inversa, pela inversão aqui, caí para 62,5%. Então me diga, se antes era 100 e agora é 62,5%, de quanto eu diminuí a emissão da porcentagem de gás carbônico? 37,5%. Letra C. 100 menos 62,5%. Questão inédita, muito interessante, tá? Carlos, achei muito massa. E aí eu trago, gente, os famosos Batman e Robin. Dá valor a DC? Batman e Robin, filme novo do Batman, né, gente? Mais de 3 horas, haja paciência. Então vamos fazer agora a nossa questão 14, que vai trabalhar com super-herói, física dos super-heróis. Nosso amigo Raoni tem um excelente livro que está aí em Lages, né? Agora com um livro maravilhoso que ele fez aí sobre a física dos super-heróis. Na série Batman e Robin, mais uma questão de Olimpíada, né? Produzida entre os anos de 66 e 68, além da música da abertura que marcou época, havia uma cena muito comum. Batman e Robin escalando uma parede com uma corda. Para conseguirem andar subindo na vertical, eles não usavam apenas os braços puxando a corda, mas caminhavam pela parede, contando também com o atrito estático, para não deslizar. Atrito estático porque não desliza. Suponha que Batman, escalando uma parede nessas condições, em linha reta e com velocidade constante, anote isso, velocidade constante, tenha 90 kg. Mas o módulo, ou seja, o valor da tração da corda que ele está segurando, seja de 750 newtons e esteja direcionado, para fins de simplificação, totalmente na vertical. O valor da força de atrito estático entre seus pés e a parede será de quanto? Considere a aceleração da gravidade e complete aí, gente. 10 metros por segundo ao quadrado. Carlos, vamos à figura. Aqui está a parede, aqui está o Batman, eu não estou falando do Robin, só o Batman, e aqui está a corda. Então vamos começar. Gente, Batman faz uma força na corda para onde? Para baixo. Força que Batman exerce na corda. Tração, para baixo. Terceira lei de Newton. A corda devolve sobre Batman para cima. Então, força que a corda exerce em Batman. Eu estou analisando as forças atuando em Batman, tá? Faz uma força na corda para baixo, a corda faz uma força em Batman para cima. Outra força, o pé do Batman, tá vendo aqui o pé dele, gente? Faz uma força na parede para onde? Para baixo, que ele quer subir. Força de atrito, força que o pé faz na parede. É estática, porque senão ele desliza, não é cinética. Ah, professor, ele está em movimento. Atenção. Se não desliza, é estática. Não há movimento relativo entre o pé e a parede. É estática. Mesmo estando em movimento, porque a gente está fazendo referência entre o pé e a parede. Não se move. Estático o tempo todo. Se não derrapar, é estático. Tá bom? Então, essa força de atrito é a força que Batman faz na parede. Pela terceira lei de Newton, o atrito devolve sobre Batman para cima, sobre ele. Então, essa aqui é a força de atrito que a parede exerce em Batman. E, finalmente, temos o peso do nosso Batman. Força-peso. Então, gente, analisando as forças que atuam sobre Batman. Tração para cima, atrito para cima e peso para baixo. Aí eu pergunto a vocês. Força restante sobre o Batman é zero? Sim. Por quê? Porque ele descreve um movimento retilíneo uniforme. Velocidade constante. A força restante sobre ele é zero. Então, agora eu vou dizer que forças para cima, força de atrito mais tração, é igual a força para baixo, que é o peso. Foi dado o peso, foi dada a massa. Peso é massa vezes gravidade. Então, substituindo, força de atrito mais tração foi dada na questão, 750. A massa do Batman é 90 e a gravidade é 10. Força de atrito mais 750 é igual a 900. Força de atrito passa subtraindo 150. Ei, Carlos, por que você não usou que a força de atrito é coeficiente de atrito estático vezes a normal? Galera, aquela fórmula ali é só para força de atrito estática máxima, na iminência dele escorregar. E não foi dado o coeficiente de atrito estático na questão, né? Então, não posso usar uma fórmula porque não foi dado o coeficiente de atrito estático. Até porque, para usar, eu precisaria dizer que era iminência de escorregar. Força de atrito, 150, belíssima questão, letra C. Gostei, viu, Carlos? E aí é mais uma obra-prima, gente. Física experimental, muitas questões dessas serão feitas aí no laboratório em Santa Cruz.
A figura mostra em perspectiva um sistema montado em um plano horizontal e composto por, primeiro, um ímã cilíndrico montado em um trilho e preso a um anteparo por uma mola ideal. Segundo, uma cuba de vidro cheia de água pura, em cujo interior estão imersos um anel metálico circular e um termômetro de alta precisão. Está aí o desenho, um ímã cilíndrico, mola ideal, um anel metálico preso a uma cuba de vidro aqui. Na realidade, o anel metálico está incrustado aqui dentro do vidro, né, gente? E tem um termômetro aqui. Existe um trilho e um plano horizontal. Dá uma sacada na figurinha aí, tá? Muito interessante essa questão experimental, viu, Carlos? O eixo central do ímã é perpendicular ao plano do anel e o prolongamento do eixo do ímã corta o plano do anel no centro do anel. O anel metálico está fixado por um ponto na base da cuba. Antônio vai realizar o seguinte experimento. Vai comprimir a mola e soltar o ímã. A mola vai oscilar ao longo da direção do eixo do ímã. A distância da cuba ao anteparo é tal que o ímã não toca na parede da cuba. A partir do instante em que Antônio largar o ímã, admita que o sistema esteja totalmente isolado de influências externas e que a resistência do ar e o atrito entre o ímã e o trilho são praticamente nulos, desprezíveis. Sobre esse experimento, pode-se afirmar que, letra A, o ímã vai continuar para sempre o seu movimento, pois inexistem atritos e o termômetro não vai acusar nenhuma variação de temperatura. Letra B, o ímã vai parar devido à interferência destrutiva causada entre o campo gravitacional e o campo eletromagnético do ímã. Letra C, o ímã vai parar, pois de acordo com as leis de Faraday e Lenz, haverá uma força de repulsão ao seu movimento e o termômetro vai acusar variação de temperatura. E letra D, aliás, lei é, né? O ímã vai continuar indefinidamente o seu movimento, pois ainda existem atritos e o termômetro vai acusar alguma variação de temperatura. E letra E, o ímã vai parar devido ao dipolo magnético da água e devido à ressonância. O termômetro vai acusar uma variação de temperatura. É uma questão que eu adaptei para o objetivo. Então, gente, para resolver a questão, vamos recordar algumas leis físicas e após isso a gente volta para o entendimento geral da questão, tá? Quando o ímã se movimenta nas proximidades da espira, que é onde está lá o anel, você percebe que tem uma variação do fluxo magnético no interior da espira? Carlão, voltando à nossa primeira revisão, né, que tem aquela questão da lanterna. Gente, o ímã está aqui, o eixo. O ímã se aproxima, se afasta. Se aproxima, se afasta. Se o ímã produz campo magnético, está ocorrendo uma variação de fluxo. Ora aumentando ao se aproximar, ora se afastando. E quando o ímã se aproximando, o fluxo aumentando, e quando se afastando, o fluxo diminui. O que é que isso tem a ver, Carlão? Esta variação do fluxo magnético, em um certo intervalo de tempo, origina o que a gente chama de força eletromotriz induzida e, por conseguinte, uma corrente elétrica. Gente, lei de Faraday. Quando ocorre variação do fluxo magnético no interior de um espira, no caso do interior do anel, vai surgir uma corrente elétrica. Como a gente já viu na primeira revisão, a força eletromotriz é menos variação do fluxo sobre o tempo. Mas por que o menos? Por causa da lei de Lenz, né, gente? O sentido da corrente induzida se opõe às causas que a originaram, ou seja, a variação do fluxo. Explicando melhor. Quando o ímã se aproxima, há um aumento do fluxo. A corrente tem um certo sentido. Quando o ímã se afasta, a corrente tem outro sentido que tem a variação do fluxo. Gente, observe uma coisa muito interessante em física. Quando o ímã tenta se aproximar, a lei de Lenz diz que ela se opõe às causas que a originaram. Então, o ímã tentando se aproximar, há uma repulsão. E quando o ímã tenta se afastar, há uma atração. E aí eu pergunto a você, o que é que isso tem a ver com conservação de energia? Galera, se o ímã tenta se aproximar e há uma coisa que se opõe, essa corrente elétrica surge devido ao trabalho na tentativa de afastar ou aproximar o ímã. Nada é de graça na física. Lei da conservação de energia. Gente, em outras palavras, surgiu uma corrente elétrica, está surgindo energia elétrica aqui, porque é uma corrente elétrica. Essa energia elétrica não pode surgir do nada. Ela surge a partir do trabalho realizado para aproximar ou afastar. Explicando melhor. Se você tem um objeto e levanta esse objeto adquire energia potencial gravitacional. Ele adquiriu a partir do trabalho que você realizou. Então, em outras palavras, há um trabalho realizado para surgir a energia elétrica. Ok? Essa é a lei de Lenz, a lei do contra. Corrente no sentido quando aproxima, corrente em outro sentido
quando afasta. Então, por que é que vai ser a letra C, gente? O ímã vai parar, pois de acordo com as leis de Faraday e Lenz, haverá uma força de repulsão ao seu movimento e o termômetro vai acusar alguma variação de temperatura. Então, o ímã começa a parar, pois parte da sua energia cinética de movimento transformou-se em energia elétrica. Se apareceu uma corrente elétrica no anel, essa corrente elétrica vai aquecer o anel, que vai transferir essa energia térmica para a água e acusar a variação de temperatura. Mas essa energia veio de onde? Só pode ser do movimento do ímã, a partir do trabalho realizado que roubou, entre aspas, energia cinética. Roubou não, transformou energia cinética em energia elétrica. Nunca esqueça disso, por isso que é a letra C. Mesmo sem atrito, o ímã para, porque parte de sua energia cinética tem que passar para o anel na forma de energia elétrica pelas leis de Faraday e Lenz. Gostei, Carlos. Isso existe na cozinha da minha casa? Existe. Fogões mais modernos, se não tem, vai ter na sua casa, que é o fogão mostrado na figura 1, ó, não produz chamas nem propaga calor. O cozimento ou aquecimento dos alimentos deve ser feito em panelas de ferro ou de aço, materiais ferromagnéticos, e ocorre devido à existência de campos magnéticos alternados, né, gente? Funciona tipo ímã, aproximando e afastando, corrente alternada, que vai produzir nas bobinas, conforme representado na figura 2, os campos magnéticos que vão penetrar na base da panela, criando corrente elétrica. Então, gente, a variação do fluxo magnético faz surgir corrente elétrica que vai causar o aquecimento de forma semelhante ao que aconteceu na cuba d'água ali. Física do dia a dia, tá aí o fogão eletromagnético que funciona com base nas leis de Faraday e Lenz. Carlos, muito interessante. Mais uma questão da UFRN para a gente encerrar a nossa aula de hoje. Em uma feira de ciências, um grupo de alunos apresentou um experimento que constava de uma barra metálica livre para girar, apoiada em 2 suportes. Nela estavam suspensos 3 pêndulos simples, cujas massas e comprimentos são indicados na figura. O primeiro pêndulo tem uma massa 2m da esfera, comprimento L. O outro, massa m, comprimento L sobre 2. E o terceiro, massa m, comprimento L. O pêndulo 1, então, foi posto a oscilar perpendicularmente ao plano da figura. Após o intervalo de tempo, observou-se que um dos outros 2 pêndulos passou a oscilar com amplitude bem maior que a do seu vizinho. O pêndulo que passou a oscilar com maior amplitude foi o pêndulo 3 e o fenômeno físico foi a interferência. O pêndulo 2 e o fenômeno físico foi a ressonância. O pêndulo 3 e o fenômeno físico foi a ressonância. O pêndulo 2 e o fenômeno físico foi a interferência. Ou foi o pêndulo 2 e o fenômeno físico foi a difração? Gente, o pêndulo 1 tem comprimento L e massa 2m. Vamos relembrar um conceito de um fenômeno ondulatório. Acompanhe comigo a solução. Para que um dos pêndulos oscile com maior amplitude, sua frequência ou período de vibração tem que ser igual ao do pêndulo 1. Gente, isso é ressonância. Ei, não posso esquecer disso. Aumento da energia de um sistema, ou seja, aumento de sua amplitude de vibração, que tem a ver com a energia, só ocorre quando a frequência da fonte oscilante é igual à frequência do corpo. Para isso acontecer, eu tenho que ter igualdade de frequências ou de períodos, já que frequência e período, um ao invés do outro, mas mantém o mesmo valor. E qual é a fórmula do período, gente? 2π raiz do comprimento pela gravidade. Então, gente, o período não depende da massa. Só depende do comprimento. Então, quando você vê que o período do pêndulo 1 tem comprimento L, só vai ser igual ao do outro pêndulo se ele tiver o mesmo comprimento. E a massa? Não interfere, não interfere. Então, gente, é só olhar. Qual dos dois tem o mesmo comprimento do 1? O 3. Ah, mas a massa é diferente. Não importa, gente, não importa. Eu só preciso olhar para o comprimento, já que a gravidade é a mesma. Então, em outras palavras, por que é que o pêndulo 3 vai vibrar com maior amplitude? Porque ele tem o mesmo período do primeiro, porque tem o mesmo comprimento, já que a gravidade é a mesma. Então, fenômeno físico é ressonância e é o pêndulo 3, portanto, letra C. Há um momento especial que acontece na vida de toda pessoa, um momento para o qual ela nasceu. Quando aproveita essa oportunidade extraordinária, faz com que a pessoa cumpra sua missão. Uma missão para a qual somente ela tem as qualificações necessárias. Nesse momento, a pessoa encontra a grandeza. Esse é o nosso momento maravilhoso, o grande Churchill. Abraço para você, até a nossa 4ª revisão.